Essa é uma atividade da Educação Física, da disciplina Educação Física no Ensino Médio, do PROF, do Polo FRN. Quem é o jovem aluno do ensino médio que chega à nossa aula de Educação Física? Eu sou Sayonara Araújo de Macedo, sou professora de Educação Física desde 2010 e trabalho na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Governador Adalto Bezerra, na cidade do Crato, desde 2014. Como eu falei, a escola ela fica situada na cidade do Crato. Esse município fica no sul do estado do Ceará e faz divisa com o estado do Pernambuco. E a mesma se encontra no bairro Seminário. Esse é o bairro Seminário. Ele ainda tem ele é muito grande e ele ainda tem uma parte para cá que não dá para visualizar na foto. Esse bairro tem essa denominação devido ao Seminário São José, que é essa igreja, fundada em 7 de março de 1875. E ele está situado entre o Rio Grangeiro, que passa logo aqui embaixo, e o Rio Batateiras, que passa aqui em cima. Daqui, temos uma vista privilegiada da cidade. Porém, o bairro ainda sofre com alguma degradação ambiental por causa da erosão devido às chuvas e aos esgotos. Já melhorou muito com a obra da encosta do seminário, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, que é esse espaço aqui que ele foi reformulado, revitalizado. Mas na época de chuva ainda sofremos um pouco em relação a essa encosta. Características do campo investigativo. O bairro Seminário, como eu já falei, está situado na cidade do Crato, e a cidade do Crato, ela tem uma população estimada a 133.913 habitantes, de acordo com o site do IBGE. Sua área territorial é de 1.138.150 km². Segundo Soares, et al., 2017, o Seminário São José é o bairro mais populoso da cidade do Crato. Ele, baseado no IBGE de 2009, estima-se a passar de 30 mil habitantes, população superior a alguns municípios da região do Cariri. Ele tem esse nome, como eu já expliquei, devido ao Seminário São José, que foi o primeiro estabelecimento de ensino superior do interior nordestino. Ou seja, o Seminário São José, ele foi o primeiro estabelecimento do Nordeste, do interior nordestino, até o ensino superior. De acordo com o Plano Diretor Municipal de 2005, Apud Soares et al., a ocupação desse bairro se deu porque as classes mais abastadas da população buscavam o afastamento pelo lado oeste, subindo o Morro do Grangeiro e ocupando grandes loteamentos, onde surgem alguns bairros, como Sossego, Oceararipe e Parque Grangeiro, que hoje é considerado o Parque Grangeiro um dos bairros de classe média alta. E as classes mais baixas, elas instalaram-se nos altos do seminário, que é esse bairro. Este bairro, também baseado nesse plano diretor municipal, ele tem uso predominantemente residencial, de média densidade, padrão habitacional precário e desenho urbano de baixa qualidade. Possui comércio eventual do tipo misto. A população sofre com a insuficiência de infraestrutura básica e social, espaços de lazer coletivo, praças e áreas verdes. A população ressente-se também de insegurança no bairro. Porém, né, como eu falei para vocês, teve a obra da encosta do seminário e isso ajudou um pouco nessa questão cultural e também em questões ambientais de infraestrutura. Essa é uma das fotos da encosta do seminário. Então, como vocês veem aqui, a obra ela contemplou
serviços de terraplanagem, muros de arrimo, drenagem, pavimentação, contenção da encosta, como também instalação de equipamentos públicos de atividades físicas e de lazer. Então, aqui vocês veem nessa foto alguns equipamentos. A encosta do seminário ela ficou muito grande, porque ela vai... É como se nessa parte aqui ainda tivesse uma grande extensão do lado esquerdo, desse lado de cá, para poder chegar naquela foto primeira que eu passei para vocês, que é a igreja. E para esse outro lado também ainda tem outra parte. Então, a encosta do seminário, essa reforma que foi feita, ela influenciou demais na questão do bairro, porque agora tem atividades para que os alunos, para que as pessoas possam fazer atividade física, reunião com os amigos e lazer também, por passear com crianças. Então, ele é muito utilizado para esses fins. Então, essa é a encosta do seminário. Bom, o bairro também tem a Grendene, que é uma empresa de calçados enorme. Ela chegou em 1996 à cidade do Crato. E é uma das fontes de renda, não só para as pessoas, né, que trabalham, que moram no bairro Seminário, mas de todas as pessoas do Crato. Então, o bairro, ele é um bairro que tem bastante comércio, pequenas lojas, grandes lojas, trabalhos também, comércio também de rua, de venda de comida, mas o diferencial em relação à economia dentro do bairro de emprego foi essa empresa que chegou em 1996. O bairro Seminário, de acordo, baseado em Oliveira Filho, Mitiduro Júnior, 2014, ele diz que no bairro Seminário há um histórico de resistência e sobrevivência ligado a movimentos sociais. Sua configuração espacial está diretamente ligada a processos de ocupação e de lutas travados ao longo do tempo, resultando em diversas comunidades dentro do mesmo bairro. Então, entre 1980 e 1990, o bairro registrou pelo menos 4 ocupações. Então, o bairro ele é de classe média baixa e uma das suas principais fontes realmente de trabalho para as pessoas do bairro é essa empresa Grendene, que é uma empresa de calçados. Vizinho a essa empresa tem o Parque Estadual Sítio Fundão, que é um parque que foi tombado, né, pelo governo do estado do Ceará, e nele também se encontra o Geossítio Batateiras, que faz parte do Geoparque Araripe. Então, essas duas fotos, elas mostram o que tem de, podemos dizer, controverso, né, no bairro. Uma empresa enorme, muito grande mesmo, e um parque estadual tombado, que aqui, como mostra essa fotozinha, aqui é uma casa de taipa de primeiro andar. Então, essa é uma casa de taipa de primeiro andar que se encontra nesse Parque Estadual Sítio Fundão, onde passa o Rio Batateiras, que é um geossítio do Geoparque Araripe. Mas vamos falar sobre a nossa escola, né? A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Governador Adalto Bezerra, ela é muito grande. Aqui tem aquela primeira foto que eu mostrei, é a parte externa, aqui a parte interna, onde você vai entrando, e aqui dentro é o primeiro acesso a dentro da escola. História da MTI Governador Adalto Bezerra. Para eu poder falar um pouquinho sobre a história da escola, eu vou ler um poema,
que foi feito pelos alunos do 7º ano D, no ano de 2015, onde a escola fazia, acho que foi 2015, 37 anos, pela supervisão da professora Daliane e orientação do professor Jorge Pinheiro. Governador Adalto Bezerra. Escola de referência. É na cidade do Crato que todos dão preferência. Prepara a juventude para toda a sua existência. Chamada polivalente de ensino fundamental e também ensino médio, focando o atual. E o futuro do educando é meta primordial. No bairro do Seminário, ele está localizado. Orgulho dos moradores deste bairro organizado. Suas qualidades são conhecidas no estado. A escola começou com o ensino fundamental e, com o passar dos anos, ascendeu mais um degrau. Passou para o ensino médio, novo plano cultural. Fundada em 78, no outro século passado, Coronel Vigílio Távora, governador do estado, só em maio de 80 no diário é publicado. A primeira diretora dirigiu por muitos meses, implantou muitos projetos, com Jaciara outras vezes. Seu nome ficou gravado, Maria da Penha de Menezes. A professora Maria, a comunidade comenta, a boa administração, até abril de 90. Criou o 2º grau, uma seresta implementa. Parabéns para você, que faz parte dessa história. Participou com denota da parte da trajetória. O poli tem o seu nome, indelével na memória. A diretora Tereza todo dia explana, exerça a cidadania, que é correta e bacana. O cidadão tem que ter solidariedade humana. Aqui está só um trecho do cordel em comemoração aos 37 anos da escola, que fala um pouco sobre a história. Então, eu não poderia deixar de falar sobre a história polivalente sem mostrar para vocês esse cordel. Então, vamos lá compreender melhor a questão da história da EMTI Governador Adalto Bezerra. Hoje, ela não tem mais um nome polivalente, mas antigamente ela tinha um nome polivalente, como eu vou explicar para vocês. Em 1976, com a doação do terreno pela Diocese e um convênio das 3 esferas municipal, estadual e federal, através de um programa de expansão e melhoria de ensino, PREMEM, deu-se início à construção da escola, que foi em 1976. Mas, somente em 14 de fevereiro de 1978 foi que foi inaugurado a escola que se chamava Escola de Primeiro Grau Polivalente Governador Adalto Bezerra. Ela era uma escola de ensino tecnicista. Em 1986, em 10 de abril de 1986, através do decreto 17.850, foi autorizada a funcionar o ensino médio. Então, a escola passou a ser Escola de Ensino Fundamental e Médio Polivalente Governador Adalto Bezerra. E muitos anos depois, em 2017, a escola passa a ser Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, Governador Adalto Bezerra. Então, vamos compreender um pouquinho cada parte dessa história. Primeiro, ela era Escola de Primeiro Grau Polivalente Governador Adalto Bezerra. Era uma escola tecnicista. E aí, ela trabalhava com essas técnicas de agropecuária, comerciais, industriais e práticas integradas do lar. Os alunos eles tinham 4 aulas semanais dessas técnicas, sendo o restante das disciplinas de nível de núcleo comum, que são as outras disciplinas. Alguns anos depois, a escola passa, em 1986, passa a poder funcionar também o ensino médio. E aí, ele fica com o fundamental, ensino médio e, posteriormente, o cursinho pré-vestibular. Então, nessa época que a escola, antes de se transformar em escola de ensino médio em tempo integral, ela desenvolvia atividades educativas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, 1º ao 3º ano do ensino médio e tinha também o cursinho pré-vestibular.
E também trabalhava com EJA, Educação de Jovens e Adultos. Passou muito tempo trabalhando dessa forma. A escola era muito grande, ela tinha mais de 1.000 alunos. Até que, aos poucos, devido à questão da prioridade que a LDB diz que a prioridade do ensino como é que eu posso dizer? A obrigação de oferecer o ensino fundamental é do município e não do estado, e a escola é do estado. Então, aos poucos, ela foi perdendo o ensino fundamental, gradativamente. Só que como o bairro Seminário era um bairro muito grande, e, por exemplo, hoje ela só tem 2 escolas de ensino fundamental 2 e o polivalente era mais um, então fazia 3. Então, enquanto eles não aumentassem as turmas de ensino fundamental 2 nessas outras 2 escolas, a gente não poderia deixar de funcionar por causa do tamanho do bairro. Então, ele foi perdendo aos poucos, perdeu o 6º ano, depois o 7º, gradativamente, o 8º e, por último, o 9º. Nessa época, né, ele tinha muitos alunos, porque funcionava em vários níveis de ensino, mas em 2017, a escola passou a ser em tempo integral. Anteriormente, né, ela trabalhava nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Quando ela passou a ser ensino médio em tempo integral, ela só ficou funcionando no turno diurno. Então, fechou as turmas da noite. E no ensino médio em tempo integral, na escola em tempo integral, as aulas elas acontecem o dia todo. Das 7h10 da manhã até as 16h50 na nossa escola. Então, em 2017, foi a primeira turma de ensino médio em tempo integral. E aí, nos anos posteriores, elas iam aumentando gradativamente. Então, por exemplo, em 2017, só era o primeiro ano em tempo integral. 2018, primeiro e segundo ano em tempo integral. E 2019, os 3 anos em tempo integral. Então, até então, nós ainda tínhamos as turmas de 9º ano. Em 2009, quando a gente formou a primeira turma em tempo integral, também foi a última turma de 9º ano. Então, a partir do ano de 2020, ela passou a ser totalmente só ensino médio. Então, vamos falar um pouquinho do que é a escola em tempo integral, né? Qual é a diferença da escola em tempo integral da escola regular? Bom, aqui no estado do Ceará, a escola em tempo integral ela começou a funcionar em 2016, antes tinha só um projeto piloto, então em 2016 algumas escolas passaram a ser em tempo integral, e a nossa em 2017. O que foi bom, por quê? Porque como não foi a primeira, a gente aprendeu um pouquinho através da experiência dos outros. Então, o que é que tem de diferente? Os alunos têm todas as disciplinas da escola regular, só que aumenta, no caso da nossa escola, NTPPS, que é uma disciplina de Núcleo, Trabalho, Pesquisa e Prática Social, que desenvolve nos alunos as competências socioemocionais e trabalham com um projeto de pesquisa e discute também a questão do mercado de trabalho. E as eletivas, que são eletivas? Eletivas são disciplinas que os alunos escolhem de acordo com o projeto de vida deles, com o que eles querem para a vida. Então, essa parte, eles escolhem, são disciplinas ministradas por professores que os alunos escolhem dentro do horário específico das eletivas. E mais um clube estudantil, que é para incentivar o protagonismo juvenil, que é um momento de estudo onde não tem o professor, e sim um aluno responsável. Então, hoje nós trabalhamos com a escola, hoje nós somos na escola de ensino médio em tempo integral, só que atualmente nós já estamos no currículo do novo ensino médio, que teve uma mudança. Então, dentro de alguns anos, de 2017 para 2023, nós tivemos algumas mudanças consideráveis dentro do nosso currículo, né? Dentro da nossa prática. Que foi, primeiro, ela passar a ser ensino médio em tempo integral e depois a questão do novo ensino médio. Que, por sermos integral, a gente já tinha algumas atividades que não precisaram ser modificadas, porque já estavam dentro do currículo da escola de tempo integral. Porém, algumas outras, como as trilhas, que é a questão
do itinerário formativo do novo ensino médio ainda é uma novidade para a gente, que a gente está trabalhando esse ano. Então, esse é um pouquinho da história da nossa escola, que é EMTI Governador Adalto Bezerra. Bom, então vamos lá. De acordo com o PPP da escola, a missão da escola é garantir a educação básica com qualidade e foco no sucesso do aluno. E a sua visão de futuro é propiciar um processo de ensino e aprendizagem respaldado no compromisso e na responsabilidade de desenvolver um trabalho coletivo, objetivando resultados exitosos. E aqui eu trouxe para vocês um pouquinho da relação da escola com as avaliações externas. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que reúne em um só indicador os resultados de dois conceitos muito importantes para a qualidade da educação, que são as médias de desempenho dos alunos na prova Brasil, que é uma prova de português e matemática, que elas acontecem nos anos ímpares, e o fluxo escolar, que é a taxa de aprovação da própria escola. Então, eu trouxe as nossas últimas notas do IDEB, que estamos evoluindo consideravelmente. No ano de 2017, isso do ensino médio, tá? No ano de 2017 não tinha uma meta para a gente poder bater, mas a nossa nota foi 4. Em 2019, já tinha uma meta, a nossa meta era 4,3 e nós obtivemos a nota 4,7. Isso daqui para a gente é muito gratificante, a gente conseguir obter, né, a meta e passar dela. Então, em 2019 foi a nossa primeira turma que se formou em ensino médio em tempo integral. Então, a gente percebeu que nós evoluímos muito depois que nós passamos a ser ensino médio em tempo integral. Em 2021, a nossa meta era 4,5. Passamos da meta, né? Ficamos em 4,6, mas a gente regrediu um pouquinho em relação ao ano de 2019. Mas isso a gente tem que levar em consideração, que em 2021 a gente fez essas avaliações, mas nós tínhamos passado nos 2 anos anteriores, que foram os 2 anos de pandemia. Então, querendo ou não, isso influenciou bastante na questão da nossa nota, porque alguns alunos realmente não tinham acesso e não conseguiam assistir a aula, outros não cumpriam realmente o seu papel como estudante. Então, essas são as nossas notas no IDEB, tanto 2017, 2019 e 2021. Então, vamos lá. Quem são nossos alunos? Então, eu me pergunto, quem são os meus alunos? Será que eu conheço os meus alunos? Então, aqui é a outra parte de dentro da escola e aqui estão alguns dos nossos alunos. A clientela da escola. Bom, no ensino médio, nós trabalhamos com a juventude. Segundo o PAS 1990, a juventude são indivíduos pertencentes a uma dada fase da vida. Então, lá na nossa escola, nós temos alunos de 15 a 20 anos. E quem faz parte da nossa comunidade escolar? Os adolescentes que moram tanto no nosso bairro, como também em alguns bairros periféricos. O que é que acontece? Antigamente, a maioria dos alunos da escola eram do seminário. Só que alguns anos atrás, o governo do estado, do município, em parceria com o governo federal, ele construiu na cidade alguns conjuntos habitacionais. E aí, alguns das famílias da nossa comunidade, elas se mudaram para esses conjuntos. Mas, mesmo assim, os alunos ainda vêm estudar na nossa escola. Então, aí eles precisam de transporte, que há uma parceria com o município do estado, né? Com o município do Crato, que traz esses alunos desses outros bairros. E também temos alguns alunos que também são da zona rural. O Crato, ele tem uma zona rural também muito extensa,
e alguns alunos eles vêm estudar na nossa escola. Bom, então quem são esses jovens? Por que que eu coloquei aqui carentes? Carentes não só na questão da classe social, né? Porque nós temos realmente são alunos que são de classe social baixa, média baixa, mas cada um com sua realidade, cada um com sua história de vida, cada um com suas carências, com suas necessidades. E nós também temos alunos de culturas diversas. Não temos somente alunos como é que eu posso explicar? De classe média baixa, mas também nós temos alguns alunos de classe média alta, que também procuram a nossa escola para tá estudando. Então, culturas diversas, gostos distintos e diversidades enormes dentro das nossas salas de aula. Então, para conhecer melhor os alunos, eu fiz um questionário com eles, para que eu pudesse conhecer um pouco mais sobre eles. E agora eu vou analisar um pouquinho para vocês. O questionário ele foi utilizado com 30 alunos, foi realizado com 30 alunos dos terceiros anos da nossa escola. 57% de quem preencheu o questionário se identificavam como mulheres. E 43% se identificavam como homens. As idades variavam entre 16 e 19 anos. E a renda familiar de 76,6% dos pesquisados é de 1 a 2 salários mínimos, gente. Aqui é 2 salários mínimos, eu errei na digitação, certo? Então, aqui a gente vê que realmente a renda deles é um pouco baixa. São de classe média e classe média baixa. Bom, então vamos para conhecer um pouquinho mais sobre os alunos. Quais os seus pontos positivos e negativos? Eu só vou explicar para vocês aqui o que é que significa esse outros, certo? Outros de um lado e outros do outro. Foram algumas pessoas que citaram alguns pontos que não coincidiu com ninguém. Aí eu juntei tudo e coloquei dentro desses outros, porque senão o gráfico ia ficar muito distinto, muito diverso, né? Então, o que é que a gente percebe? Que os outros foi o que deu mais mesmo, só que aí era única pessoa que citou aquele ponto positivo, como, por exemplo, inteligente, organizado, compreensivo, que foi só uma pessoa que citou. Aí eu juntei tudo e coloquei dentro dos 26,6% dentro dos outros. O ponto mais que eles consideram positivo foi 13,3%, ter vontade. O que é que eu entendo com esse ter vontade? É ele ter vontade de fazer as coisas. O que me chamou a atenção é porque, mais do que o de ter vontade, eles não conhecem, eles não sabem quais são seus pontos positivos. Então, você pode ver que dos pontos positivos, 16,6% dos participantes não sabem os seus pontos positivos e os negativos ainda foi maior ainda, 23,6%. Então, ser determinado, 10%. E legal, gentil, verdadeiro e amigo, cada um deles 6,6%. Esses são os pontos positivos que eles conseguem identificar. Me chamou muita atenção essa questão de não saber. Então, muitas vezes, com a minha experiência, eu percebo que eles não conseguem identificar que eles têm qualidades, eles têm uma dificuldade muito grande em procurar descobrir quais são as suas qualidades, quais são os seus pontos positivos. Dentro dos pontos negativos, o não sei ficou em 23,3%, preguiçoso ficou em 20%, e aí, gente, isso aqui vai
vai ressaltar muito algumas discussões que nós vamos fazer mais na frente sobre a questão da educação física em si. Então, 20% dos alunos se acham preguiçosos e entendem que isso é um ponto negativo deles. 10% se acham pessimistas, 6,6% se acham chato e orgulhosos. E os outros, que foram aqueles que foram citados somente por um aluno, estão dentro dos 33,3%. Para conhecer um pouquinho mais sobre a questão das expectativas deles para essa nova fase. Fase de quê? Como eles estão no último ano do ensino médio, né? Então, eles têm eles pensam muito sobre o futuro e sobre essas expectativas. Então, nas expectativas pessoais, quais são as expectativas dos alunos em relação a essa nova fase da vida? O que mais se repetiu foi melhorar, o qual eu identifico que eles querem ser pessoas melhores e querem melhorar em todos os aspectos. Comparando com o próximo gráfico, que eles vão falar um pouquinho sobre a faculdade, né? Então, eles querem melhorar, ser pessoas melhores, mas também melhorarem de vida. E eles veem que aqui na questão profissional, a maioria deles, 30% eles querem e tem como expectativa de vida fazer uma faculdade, então cabe bem direitinho com a questão do melhorar. Mas nós ainda temos 13% das pessoas não sabem quais são as suas expectativas. E aqui, ó, na questão pessoal, eles ainda falam da questão da preguiça. Então, ter menos preguiça é uma expectativa que eles têm para esse ano. Assim como ter dinheiro e conquistas. Conquistar aquilo que eles querem, da sua questão pessoal. E 6,6% a saúde e a questão de se amar. Então, 6,6% dos alunos, eles ainda pensam que querem se amar, na questão das suas expectativas no lado pessoal. Em relação a essas expectativas do lado profissional, percebemos que a maioria deles, 30% dos alunos querem uma faculdade, 23,3% querem trabalhar, 16,6% querem melhorar em alguns aspectos, né? Como eu falei anteriormente, melhorar de vida, melhorar como pessoa, como profissional. 13,3% querem ter mais foco, mas 10% ainda não sabem o que querem fazer, né? Quais são as suas expectativas. E 6,6% querem conquistar aquilo que eles têm interesses. Então, vamos lá. Em relação à preocupação com o futuro, o que é que a gente vê? O que é que a gente consegue identificar nesse gráfico a preocupação dos alunos com o futuro? Primeiro, a primeira preocupação, que é o que mais se identifica, que 23% eles têm, é a questão da preocupação com o próprio futuro. Então, eles se preocupam muito como eles vão estar no futuro. 17% se preocupam em não conseguir emprego, em não trabalhar. E 17% também se preocupam em não conseguir se formar. 13% se preocupam com a instabilidade financeira, não ter dinheiro para poder se manter. 10% em não ser ninguém. E os 20% em relação a outras coisas, como eu citei anteriormente, que foi citado só por uma pessoa. Então, a maior preocupação deles é com o futuro. Então, acho que seria com essa questão da incerteza, né? De como é que eles vão estar. Em relação aos seus sonhos, 46% dizem que querem se formar. Então, casa bem direitinho com a questão da faculdade, né? Então, 46% quer se formar. 20% quer conquistar os seus objetivos. Então, pode ser que um objetivo de um desses 20% pode ser também se formar. Mas ainda 10% não sabe quais são os seus sonhos. 7% tem independência. 7% também disseram que era segredo, então não quiseram expor para a gente. E 10% outros. Em relação a essas preocupações, Aguiar e Conceição, em 2009, ele diz o seguinte:
Essas preocupações, na perspectiva dos adolescentes, assumem um caráter de excessiva exigência para serem competentes e terem sucesso, mas ao mesmo tempo se sentem inseguros na hora de escolher e são atormentados pela ameaça do fracasso e do arrependimento. Com a minha experiência, eu percebo muito que eles ficam muito inseguros em decidirem o que querem, em decidirem em será se vai dar certo, essa questão dessa insegurança com o futuro. Então, a Guiar, ele traz isso, ele explica isso bem direitinho, que casa muito bem com isso que eu consegui identificar aqui na pesquisa. A próxima pergunta, ela quer saber se a escola contribui para os sonhos dos alunos. E aí, tinha 4 alternativas, se ela nunca contribui, se ela contribui pouco, se ela contribui muito ou se ela contribui sempre. Então, a gente vê e percebe que os alunos, eles acham que a escola contribui sim, muito, 54% dizem que muito, com mais 23% que dizem que é pouco e 20% que é sempre. Então, assim, a escola ela tem um fator primordial nessa questão de incentivar com que os alunos busquem seus objetivos, e aí muitos deles, eles ainda citam, né? Que é em relação a ajudar com a educação, porque ela contribui porque a escola ensina tudo, porque ela passa alguns conteúdos, porque ela incentiva e auxilia os alunos na busca desses sonhos, porque os professores eles são compreensivos e entendem as limitações dos alunos, ele influencia na questão do estudo, no ensinamento, entre outros. Então, vamos agora para o que eles acham sobre educação física. O que é que os alunos acham sobre educação física? Aqui eu tenho algumas fotos dos alunos, que é a nossa quadra. O primeiro gráfico vem mostrar a questão da importância da educação física. Então, 100% dos entrevistados acham a educação física importante no ensino médio, por vários motivos. O maior deles é porque incentiva a prática, que foram 17 alunos responderam. 8 alunos disseram que é porque melhora a nossa saúde. 4 alunos responderam a questão da aprendizagem, porque eles têm muito a aprender dentro das aulas de educação física, e outro simplesmente disse que sim. Para referenciar um pouco sobre a questão da importância da educação física e fazer uma relação com o que eles responderam, o CONFEF 2002, ele diz o seguinte: entende-se a educação física escolar como uma disciplina que introduz e integra o aluno na cultura corporal de movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, capacitando para usufruir os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas, em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Então, esse foi o conceito que eu mais consegui identificar, relacionar com isso que os alunos falaram. Por quê? Porque a maioria deles falaram sobre a questão da prática do exercício físico e sabendo que isso influencia na questão da saúde, então a questão da melhoria da qualidade de vida, mas também que eles têm algo a aprender, que são os conteúdos, jogos, esportes, danças, lutas, ginásticas, práticas corporais de aventura, dentre outros. Então, isso retrata a importância que os alunos têm da disciplina Educação Física no ensino médio. A segunda pergunta foi sobre a participação nas aulas de Educação Física. Então, se os alunos participam sempre, muitas vezes ou poucas vezes. Percebemos que a maioria diz poucas vezes. 37% diz que participa poucas vezes. 30% muito e 33% sempre. Então, isso ainda nos preocupa um pouco devido a essa questão. E aí a gente fica refletindo, né? Por que
hoje os alunos, eles não querem mais praticar. Isso aqui é em relação à prática, a participação nas aulas lá na quadra. Darido Gonçalves e Giciene, ele diz o seguinte: apesar da educação física ser a disciplina preferida da maioria dos alunos com o aumento da escolaridade, isso vai diminuindo. As razões que levam os alunos ao afastamento são muitos, como o afastamento legal, que é quando eles estão com algum problema de saúde, alguma coisa que o impeça de fazer a prática, as aulas serem no contraturno, a repetição dos conteúdos ou insucesso e exclusão. Então, aqui são alguns dos motivos que, para Darido Gonçalves e Giciene, isso faz com que os alunos não participem das aulas de educação física. E aí eu fiquei refletindo, né? Então, por que ainda 37% dos alunos ainda não querem participar? Alguns deles a gente pode trazer um pouco aquela questão da preguiça, né? Que eles retrataram anteriormente, eles falaram da preguiça. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho. Aqui, ó, alguns eles são preguiçosos e no outro eles também mostram. Então, nós temos alguns dos nossos alunos, eles ainda têm muita questão da preguiça. E eu acho que isso influencia a não participação ou a participação pouca nas aulas de educação física. A próxima pergunta foi: você se sente motivado em participar das aulas? A maioria disse que se sente pouco motivado, 63% se sentem pouco motivado, 28% se sentem muito motivado. Somente 5% dizem que sempre são motivados a praticar e 4% dizem que nunca se sentem motivados. E aí eu fiz trouxe uma tabelinha aqui que mostra o quê? O porquê que eles não se sentem, o motivo, né? O motivo que eles não se sentem motivados. Primeiro, 8 não gostam. Aqui eu acho que são aqueles que nunca ou pouco participam, né? Não gostam. Ó, preguiça de novo. Então, a preguiça vem de novo. Então, isso aí é uma coisa assim que é algo que a gente tem que pensar, né? Esse aluno hoje, ele tá muito preguiçoso. Então, a questão da gente estar incentivando ele a praticar a aula de educação física na escola, eu acho que vai ajudar. Apesar de ser uma barreira, mas a gente precisa vencer, né? Essa barreira da preguiça. Um aluno diz cansaço, o outro porque é obrigado e outro porque tem um problema de saúde. E aqueles que participam disseram que gostam, que trabalham raciocínio, que é por causa da questão do exercício, que são atividades diferentes, que são atividades diferentes, e aqui que são atividades divertidas, e outras por a questão da aprendizagem. Então, aqui mostra a questão do motivo, que fazem com que esses alunos eles se sintam motivados. Então, me chama muita atenção essa questão aqui da preguiça. O que é que os alunos mais gostam nas aulas de educação física? Bom, os esportes estão presentes aqui, e aí eu consegui identificar isso quando eu separei na tabela o masculino e o feminino. Então, os meninos, eles gostam mais do esporte. Mas, juntando o futsal com os outros esportes, é o que eles como é que eu digo? É o que eles mais gostam nas aulas de educação física, que são 36,6%. Os outros motivos que mais gostam é porque é brincadeiras, por causa da questão da prática mesmo, e alguns, gente, dizem nada. Então, esses que não dizem nada trazem comigo a questão da preguiça, de novo, né? E o que eles menos gostam nas aulas de educação física? A maioria disseram que era a questão das aulas teóricas. Então, 30% dos alunos acham que o que menos gostam são as aulas teóricas. 20% disseram que eles não gostam de correr. 4% disseram que eles não gostam de tudo, que aí relaciona com esses que o que mais gosta é nada, né?
10% dizem que gostam de praticar, 3% dizem que não gostam de praticar nada, outros que não gostam de jogar bola, e aí jogar bola é como se fossem esses esportes, e 5%, e 5 pessoas, que no caso são 16,6%, outros, que foram pessoas, citações únicas, ok? Então, a gente percebe o quê? Que apesar de alguns alunos gostarem do esporte, né? Aqui nós vemos que outros, né? Os que menos gostam é o esporte, mas aí são poucos. O que menos eles gostam mesmo é a questão da aula teórica, de ficar em sala. Eles querem mesmo, na aula de educação física, é ir para a quadra, é praticar. E nós temos outra pergunta, que é: você aplica o conteúdo de educação física das aulas, né, de educação física na sua vida? A maioria diz que sim, 49% aplicam, às vezes 5%, e que não aplicam de jeito nenhum, 46%. E aqui, você pratica atividade física fora da escola? 63% diz que sim. E quando pediram para citar quais são, foi musculação, caminhada, futsal e corrida. Então, essas foram as perguntas que a gente buscou para compreender melhor esse nosso aluno, entender melhor esse aluno no ensino médio e dentro das nossas aulas de educação física. Será que nós conhecemos os jovens que estão nas nossas aulas? Primeiramente, para a paz, a juventude deve ser olhada em torno de 2 eixos: como aparente unidade, referida a uma fase de vida como diversidade, e como diversidade quando estão em jogo diferentes atributos sociais que fazem distinguir os jovens uns dos outros. Então, seria a questão da fase de idade, né? E outro na questão que diferencia um jovem do outro, a cultura, o que eles gostam, por exemplo. De fato, quando falamos de jovens das classes médias, ou de jovens operários, de jovens rurais ou urbanos, de jovens estudantes ou trabalhadores, de jovens solteiros ou casados, estamos falando de juventudes, em sentido completamente diferente do da juventude referida à fase de vida. Então, aqui ele traz que existem duas formas da gente olhar para essa juventude: a questão da fase de vida, que é a idade, e a questão da sua diversidade, que são as diferenças culturais entre esses jovens. Ou seja, em relação à diversidade da juventude, conhecemos os nossos alunos, já que em relação à fase de vida, eles estão ali mais ou menos na mesma idade, né, de 15, no nosso caso aqui, de 16 a 19 anos. Eu, particularmente, gosto de conhecer o meu aluno, mas como temos muitas turmas, às vezes fica uma tarefa impossível conhecer todos, até porque alguns alunos não gostam de conversar, mas eu tento ao máximo. Em relação à juventude como um todo, sabemos que é uma fase de muitas incertezas e inseguranças, mas que é normal, pois a preocupação com o futuro está presente. Essa juventude atual está muito conectada e não se satisfaz com atividades rotineiras, que simplesmente eles absorvem as informações. Mas, por outro lado, também percebo que eles têm um pouco de preguiça de pensar, pois estão acostumados com tudo pronto. Para isso, nós professores temos que nos adequarmos a todas essas situações. Então, me pergunto: como realizar a nossa aula para o aluno que, ao mesmo tempo, não quer simplesmente receber algo pronto, mas que também tem preguiça de fazer? Então, o primeiro ponto é você incentivar, é você cobrar, é você mostrar para ele o porquê, explicar. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. Aqui são os exemplos de umas atividades de uma feira que nós fizemos, onde os alunos, a disciplina era futsal, futebol e futsal, e aí eles tinham que, dentro dos esportes de invasão, né? E aí eles tinham que criarem jogos que trabalhassem o futebol. E aí isso aí foi criação dos próprios alunos. Portanto,
cabe a nós buscarmos novas metodologias, variarmos as nossas práticas corporais para assim fazermos com que os nossos alunos encontrem seus lugares no ensino médio, vivenciando atividades diferenciadas para que eles conheçam mais, pratiquem mais e assim passem a gostar mais do que estão fazendo. Mas principalmente buscando trazer o nosso conteúdo para a realidade dos alunos, assim fazer com que eles se sintam acolhidos. Como diz Sobrinho, cabe aos professores assumir posturas inerentes a uma pedagogia cultural, ou seja, reconhecer que os nossos alunos são, ao mesmo tempo, sujeitos do conhecimento e sujeitos experienciais, e que essas duas dimensões devem ser constantemente religadas por uma ação mediadora do professor. Sobrinho 2010, página 13 e 14. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada!